Sejam novamente muito bem-vindos a essa apresentação da oportunidade. Eu quero ter a honra e o grande prazer de falar sobre esse movimento que transformou totalmente, radicalmente a realidade da minha família, dos meus filhos e pode, com toda certeza, ajudar muito na sua busca pelo que você acha que é sucesso. Não sei que tipo de sucesso você busca, mas aqui na doTERRA você tem uma potência muito grande de alcançar esse sucesso que você tem. Eu vou compartilhar aqui já o meu. Cadê você? Você já me fala aí, por favor, se vocês já conseguem observar. Tá conseguindo ver? Só fala, Sim, responde. sim. Perfeito, pessoal. Eu não sou aquela pessoa que fica rodeando coisas demais, então eu já vou direto ao ponto. Acredito que é muito importante que a gente dê valor ao tempo de vocês, ao momento que vocês reservaram para estar aqui. Seja você um líder já na doTERRA, seja você um curioso, seja você um entusiasta de óleos essenciais, de mundo natural. Então eu já quero fazer o seguinte: antes de falar sobre história, sobre doTERRA, sobre qualquer coisa, eu quero que você se encaixe. Será que de fato essa apresentação é para você? Então eu quero que você se filtre, de verdade. Essa apresentação, ela vai ser para alguns públicos, não é para todo mundo. É só para alguns perfis de pessoas. Se você se encaixa em pelo menos uma categoria dessas quatro que eu vou falar, você está muito mais do que bem-vindo a participar e a contribuir com a gente. Então eu quero saber, se você pode colocar sempre aqui no chat, tá? Você que está aqui hoje, você quer aprender a utilizar óleos essenciais de uma forma consciente e fazer parte de uma comunidade de pessoas mais naturais? Aqui a gente abre um leque, né? Tem muitas pessoas nessa sala. Você pode ser a pessoa que abraça a árvore, você pode. Eu não sou essa pessoa, mas você pode, você é muito bem-vindo. Mas você quer tirar um pouco de carga tóxica da tua vida através de soluções naturais? Esse lugar é para você. Segundo perfil de pessoa, quem quer empreender e alcançar liberdade financeira. Sei lá que liberdade é essa que você quer, mas se você está buscando através de curso, de mentoria, de internet, de sei lá o quê, cara, isso aqui é uma ferramenta e você está muito, muito mais do que convidado a entender que é possível empreender, ter liberdade financeira através dos óleos essenciais. Terceiro perfil de pessoa, quem quer poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Ai, Jader, essa história batida. Exatamente, meu amigo. Eu vou compartilhar um pouco da minha história. E aí, com certeza, hoje, talvez o trabalho que você exerce hoje, você pode ter ali, ó, uma meia carga. Ah, eu, Jader, olha só, esse negócio de trabalhar de qualquer lugar do mundo é uma furada, porque parece que tá trabalhando o tempo inteiro. E eu achava assim também. Só que eu quero já falar para vocês que deu agora, foi ontem. Ontem, foi feriado ontem. Eu estava com a minha equipe, confraternizando aqui em casa, e eu não sei o que que é trabalho, o que que é trabalhar de verdade, o que que é, de fato, estar experienciando momentos com pessoas incríveis que a gente vai conhecendo ao longo do caminho. E outra, a gente não tem contato com todas as pessoas de forma física. A gente pode ter esse contato com pessoas de forma virtual. Então, se você tiver acesso à internet, se você tiver vontade, gana de verdade de querer crescer, esse lugar aqui também é para você. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo se você tiver aí o contato, né, acesso à internet, conexão com novas pessoas e quer fazer o bem para as outras pessoas. E o quarto e último perfil de pessoas que faz muito sentido estar aqui é quem tem uma agenda corrida ou pouco tempo e precisa fazer uma segunda renda em tempo parcial. Eu falo porque eu comecei dessa forma. Então, se hoje você é um fisioterapeuta, um médico, se você é um vendedor, não sei qual que é a sua profissão, mas se você está buscando uma segunda renda e ainda fala, nossa, eu não consigo colocar. Gente, eu preciso é de hora no meu dia, né? De coisa para colocar no meu dia. Se você é essa pessoa, fica aqui, de verdade, porque vai fazer muito sentido tudo aquilo que eu vou falar para você. Perfeito. Se você conseguiu entrar em algum desses crivos, você está muito mais do que bem-vindo a participar desse nosso momento, dessa apresentação da oportunidade. Agora sim, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Não é para vocês entenderem minha vida, não é para isso. É para ver se conecta, de verdade. O que que adianta eu vir aqui falar de óleo, falar de empresa, falar de doTERRA, de oportunidades e tudo mais, sendo que, cara, quem que é esse menino? O que que esse menino maluco tá falando aí? Nossa, para com isso. Então, olha só. Se fizer sentido, vai continuando por aí. Bom, eu sou o Jader, eu sou consultor do bem-estar. Então hoje eu me intitulo isso. Sabe quando você vai num hotel e você fala assim, ó, moça, cadê meu quarto, minha reserva? Fala assim, qual que é seu nome, Jader? Aí tem uma parte assim, ó, profissão. O que que você coloca? Hoje eu coloco isso aqui, ó, consultor do bem-estar. E você vai entender por quê. Bom, a minha história, ela começa da seguinte forma, e vai fazer sentido. Eu prometo que vai fazer sentido no decorrer dessa apresentação, para você entender onde que os óleos essenciais vão entrar, tanto na minha vida, e como esses óleos essenciais podem ativar também na sua vida. Olha só que garotinho mais simpático. Esse aqui é o Jader. O que que acontece, gente? A vida inteira,
Eu fui esse moleque aí, ó, franzino, esse menininho aí, ó, que tinha cara lerda, sapeca, aquela coisa toda, mas a vida inteira eu sofri de um problema respiratório. Eu tive bronquite asmática. Eu falo que eu tive, né, porque assim, força do hábito. A gente que é profissional da saúde, a gente sabe que a gente nunca vai eliminar um problema degenerativo crônico, algo do tipo. Então, eu tenho bronquite asmática. Porém, a vida inteira eu sofri com isso. Minha mãe, vocês não têm noção. Chá de mastruz com leite, gente. É mastruz com leite. Vocês não têm noção do que é isso, não. Leite de égua. Coisas que você eu não faço nem ideia se é permitido pela Anvisa hoje, sabe aquelas coisas? Nem sei se é permitido, mas tudo quanto é unguento nessa vida, eu já tomei. Se você é do mundo natural, mesmo à força, assim como eu, quando era criança, coloca aqui, se manifesta aqui no chat. Então eu era essa pessoa. A vida inteira eu tive problemas, crises respiratórias. Eu era aquela criança que falava assim, ó, ô Juninho, seguinte, vou lá na tua casa, depois do aerosol eu passo pra gente jogar bola. Eu era essa criança. Então, ó, não se engane com esse rostinho lerdo, eu sofria. Eu lembro muito de, cara, eu lembro assim, ó, eu tinha 6 anos, 5 anos, eu lembro disso, é a coisa mais esquisita. De eu conversar com a minha mãe e falar assim, mãe, por que que essas coisas acontecem comigo? Porque eu ficava com crises que eu tinha que ir para o hospital, tomar os Berotec da vida, tomar aerosol. Eu tinha um aparelho de aerosol na minha casa, gente. Naquele tempo, ó, há 20, 30 anos atrás. Então, isso para mim era muito desgastante. Para minha mãe também era muito desgastante. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que melhorar isso de alguma forma. Eu tenho que melhorar, sei lá, de alguma forma. E aí que entrou a atividade física na minha vida. E eu fui fazer coisas tranquilas na vida, né? Eu não sou essa pessoa que, nossa, que bacana, vamos ali jogar um tênis. Não, gente, nunca fui essa pessoa. Meu pai, ele era juiz de futebol, aposentado hoje, né? Mas ele era o juiz da FIFA. E eu falava assim: pai do céu, quero jogar bola, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso, me põe na escolinha, aquela coisa toda. E aí meu pai foi categórico a vida inteira e falar o seguinte: meu filho, esse mundo é muito sujo. Eu nunca na vida vou colocar você numa escolinha de futebol. Eu nunca na vida vou permitir que você seja jogador de futebol, nada do tipo. E eu, cara, que droga. E eu precisava muito de melhorar para problemas respiratórios. Assim, eu comecei a fazer natação, fazer corrida. Só que eu comecei a me despertar para essas coisas aqui, ó. Esportes um pouco mais, vamos dizer que um pouco mais radicais. Eu comecei a pular prédio, eu fazia parkour. Então eu era essa pessoa aí, ó, que pulava as coisas, vivia quebrado, fazia os slackline da vida, essas coisas assim. E aí eu comecei a pegar gosto para isso, né? Comecei realmente assim na minha adolescência, comecei a fazer bastante isso. E aí meu pai começou a ficar naquele, sabe aquele atrito entre pai e filho? Aquele momento adolescente, rebelde, aquela coisa toda. E aí, em algum desses treinos que nós estávamos, né, aqui em Goiânia, a gente estava fazendo, assim, alongamentos e tudo mais, e tinha uma mulher lá que era professora de dança, e ela falou assim, Jader, é o seguinte, tô aqui, né, para conhecer ali o rapaz, não sei o que e tudo mais, só que naquela dinâmica que a gente foi fazer de alongamento, você é um cara que tem um alongamento bom. Aí eu já olhei para ela assim, ó. Ah, o que que você quer dizer com isso? E ela falou, então, é porque eu sou professora de dança, que não sei o quê, eu tô recrutando aqui menino para poder dançar. E eu falei assim, ah, lá vai, a louca. Ah, é a maluca da vida. Aí eu pensei e liguei. Você tá me chamando para fazer balé? É isso? E ela falou: Então, vamos fazer, vai ser legal, lá vai ter menininhas e não sei o quê. E eu, gente, no máximo, né? No máximo do auge, assim, ó, na veia do adolescente, eu falei assim: Cara, é uma oportunidade de conhecer meninas, coisa bacana, implicar com meu pai. Acho que eu vou nessa. E aí, quero dizer para vocês que eu falei assim, cara, eu vou encarar esse negócio, já tem que fazer atividade mesmo, então vamos fazer. Fui nessa aula de dança. Quando cheguei nessa aula de dança, tinha um monte de menina, eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo na minha vida? E aí, perguntei pra uma delas assim, ó, ô Nayara, você não tem uma sapatilha rosa choque pra me emprestar, não? Aí a menina falou assim, Jade, larga de ser retardado. Existe isso não, larga de ser doido. A gente, não, para com isso, o que que você quer com isso? E eu falei assim, quer saber? Me empresta uma velha aí, ó, daquelas furadas que você não usa mesmo. O Jade pegou essa sapatilha, pintou de rosa choque, jogou no peito do meu pai, e eu falei assim, e aí, pai? Vai deixar eu fazer minhas coisas? Fazer parkour, jogar bola, fazer essas coisas, ou eu vou dançar? Meu pai, naquele dia, gente, eu não vou esquecer nunca da cara dele. Ele falou assim, então, Jade, vamos ver até quando que dura isso? E aí, é o meu próximo slide para vocês. Durou simplesmente 17 anos, eu me tornei um bailarino profissional. Eu comecei aqui, ó, olha aqui, ó, eu nos meus 16 anos, comecei aqui, balé clássico, fui dançar em companhias profissionais, eu me profissionalizei de fato. Gente, e assim, foi uma vida muito incrível que eu vivi realmente na dança.
Só que aí eu comecei a ver algumas necessidades para mim, de verdade, para mim. Eu era aquela pessoa arregaçada, né? Em relação, assim, a minha respiração era muito ruim. Então eu sempre que ia fazer espetáculos, eu perdia 3, 4 quilos em cada espetáculo. Eu já era se franzindo, eu falava, cara, o que que acontece? Eu preciso entender melhor sobre o corpo, eu preciso entender melhor sobre essa parte de saúde, porque não se enganem. Mas quem é atleta não tem saúde. Então, se você fala, nossa, que bacana, aquele atleta ali, ó, super saudável, esquece. Alto rendimento nunca vai trazer saúde para as pessoas. E eu sofria muito disso. Se você for apontar qualquer lugar no meu corpo, eu vou te falar quais lesões eu tenho. Eu tenho desde fraturas, coisas básicas, né? Ruptura de ligamento, coisa tranquila, até fratura de mandíbula, eu tenho esmagamento ósseo, eu tenho hérnia de disco, eu sou todo arrebentado. E isso eu já tinha com 22, 23 anos, já era todo arrebentado desse jeito. E eu falava assim, cara, eu preciso entender um pouco melhor sobre o corpo. Foi isso que me levou a estudar sobre o corpo. E eu me tornei personal trainer. Então a minha vida foi realmente assim, ó, em busca de qualidade de vida, em busca de saúde, em busca de saber um pouco mais sobre mim. Então aqui, ó, lá na faculdade, fazendo ali, ó, algumas peripécias, né, tipo tecido acrobático, esgrima, gente, olha isso aí, ó, isso aqui era eu. E aí me tornei realmente personal trainer por conta de uma grande demanda que eu via no meu mundo de dança. As pessoas, elas sofriam muito com vigorexia, com anorexia, com bulimia, vários tipos de distúrbios psicológicos, e eu falei, cara, eu preciso entender sobre isso. Porque eu, particularmente, sofri muito sobre compulsividades alimentares no tempo da dança, porque a gente não podia engordar nada, eu tinha que ficar sempre no mesmo padrão, corpo bem slim, aquela coisa toda. Isso gerou muitos tipos de necessidades psicológicas e físicas. E aí eu já fui estudar sobre isso. Só que aí foi muito bacana, né? Eu comecei a estudar, comecei a aperfeiçoar, comecei a fazer muitos cursos, comecei a fazer especializações. Eu comecei a ter um programa muito legal na parte de emagrecimento saudável. Então, as pessoas me pagavam bem caro, porque eu tinha um programa com nutricionista, com psicóloga, com uma galera, uma equipe multidisciplinar, e a gente fazia as pessoas emagrecerem em 45 dias. Dependendo de quanto a pessoa tinha para emagrecer, eu já vi pessoa emagrecer em 45 quilos, aproximadamente 17 a 20 quilos. Então, sim, falo pra você, tudo na base da ciência. Então, eu sou esse cara chato, porque eu vi a necessidade e eu comecei a ver essa possibilidade. E comecei a ver muitos problemas relacionados a isso. As pessoas queriam coisas fáceis, medicamento, coisas do tipo, e eu assim, cara, eu sou um profissional da saúde que de tanto medicamento eu tive hepatite medicamentosa. Então, que tipo de profissional sou eu, que eu tô levantando bandeira da saúde, mas eu não tô tendo saúde pra mim mesmo? E aí eu falei, meu Deus do céu. E comecei a ter esses tipos de necessidades. E falei, o que que eu preciso fazer para realmente, de fato, melhorar essa minha vida? E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma que eu comecei a deixar a vida levar. Sabe aquela coisa? Assim como talvez muitos de vocês começam a deixar também. Poxa, não, sabe aquela coisa, não tem remédio, remediado está? Eu acordava 4:30 da manhã, eu abria uma academia, dava aula como professor. Sabe aquele professor que prescreve a fichinha ali? Eu era esse cara. Depois, eu dava aula de personal até o final da tarde e todos os dias, como eu tinha também essa jornada tripla aí, né? Eu também era bailarino, eu ensaiava todos os dias, 5 a 6 horas por dia. Quando dava feriado, tipo ontem, gente, vocês não têm noção, não. A gente ensaiava assim, ó, tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair. Eu já cheguei a ensaiar, tipo, essas Paixões de Cristo aí, que eu já dancei também nessas coisas. Gente, eu ficava até 3, 4 horas da manhã ensaiando. Isso aí não é vida, não. E é isso que é a vida de uma pessoa que é profissional da dança. E eu falava, meu Deus do céu. Mas eu consegui muitas coisas. Dentre as coisas que eu consegui isso aqui, ó. Dentro da dança, eu consegui muitas viagens, a gente conseguiu fazer muita coisa interessante, ter muitas experiências bacanas, mas o que realmente me trouxe para esse mundo de centralidade foi a Mariana. Mariana, ela estava comigo desde esse período aí da dança. A gente se conheceu com 15 anos de idade, né, naquele tempo lá, e desde então, para mim, foi o meu maior privilégio. E aí eu falei assim, meu bem, incrível, você é professora de dança, eu também trabalho aqui como personal trainer, a gente tem assim, ó, se desdobra, final de semana a gente só quer estender colchão aqui no chão, ficar dormindo e falar assim, nossa, vamos sobreviver mais uma semana? A gente ganhava dinheiro, não podia nem gastar o dinheiro, porque a gente tinha que fazer jornadas e jornadas e jornadas. Chegou um momento que numa dessas viagens, eu tava assim, ó, eu quero assim, ó, gente, ter um pouco de interação com você. Você que está aqui na sala, você já viajou para fora? Ou então você tem um sonho de viajar para fora? Se você tem esse sonho, ou então se você já foi para algum lugar, coloca aqui, ó, o lugar que você mais assim, ó, achou incrível na vida, sabe? Sei lá, Jada, nossa, olha, Gramado, foi incrível. Nossa, Jada, viajei para Argentina, foi muito bacana. Nossa, Jada, fui para os Estados Unidos. Coloca aqui, gente, eu quero que você coloque uma interação, porque eu vou colocar a minha cidade preferida. Olha só.
Aqui eu fui, ó. Pra mim, essa cidade aqui, ó, Barcelona. Barcelona, pra mim, é o lugar que eu vou morar. Quando eu for mais velho, eu vou morar lá. Porque, gente, junta tudo. Só que eu tava numa turnê lá na Europa e a gente tava assim, ó, com uma carga tão grande, eu dancei 5 espetáculos com o pé fraturado, passando xilocaína no pé, usando remédio de cavalo, enfaixando, pintando de base pra ninguém perceber. E aí eu falava assim, o que que eu tô fazendo da minha vida aqui? Eu tava sentado no meio-fio em Barcelona, na minha cidade preferida, um lugar incrível, um clima totalmente diferente, cultura, cara, assim, ó, tudo incrível. E eu falando, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu não vou sobreviver 10 anos desse jeito. Eu tava desse jeito. Na hora que eu vi coisas interessantes, ó. Fui pra Cancún, lindo demais, Disney, cara, fantástico. Buenos Aires, muitos lugares lindos e incríveis. E aí eu comecei a ter essa ruptura. E eu falei assim, o que que eu vou fazer? Foi aí que eu comecei a perguntar para algumas pessoas e falar assim, gente, o que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão fazendo? Porque assim, eu preciso dar um passo além. Eu tava namorando com a Mariana, já tinha o quê? Uns 8 anos, gente. 8 anos. A gente era novo e tudo mais, só que assim, ó, precisava dar um passo além. E aí foi num desses passos além aqui, né, que aí eu tomei coragem, pedi ela em casamento, nos casamos. E foi exatamente nesse momento que Doterra entrou na nossa vida. Por quê? Porque a gente tinha essa carga horária muito grande, muita coisa acontecendo. A dona da companhia era a nossa madrinha de casamento, nossa madrinha, assim, ó, cara, top, a mais top das tops das nossas madrinhas. E ela falou: gente, olha só, Jader e Mari, eu preciso que vocês agora tenham dedicação exclusiva para a companhia, porque assim, ó, não dá mais pra gente estar fazendo muitas turnês, tá fazendo uma carga muito grande aqui das apresentações, aquela coisa toda de ensaio, tá bem profissional e a gente precisa que vocês estejam aqui com dedicação exclusiva. O Jader era CLT na época. Eu saí de 7 anos de uma academia, 7 anos de carteira assinada de uma academia. Mariana saiu de várias escolas também. Eu fiquei apenas como personal trainer e vi para essa parte da dança, né? Aí, beleza. Quero contar para vocês que foi questão de 4 meses. Essa nossa madrinha, dona da companhia, falou assim, ó, acho que não tô querendo essa galera mais, acho que vou fazer uma companhia de negros. Então, mandou todo mundo embora. E eu tinha acabado de casar com a Mariana. A gente estava aqui devendo na casa mais de 30, quase 40 mil reais só de armário. Porque assim, quem casa quer casa, né? Então a gente começou a fazer as reformas, fazer as coisas e tudo mais com o dinheiro que nós tínhamos, aquela coisa tudo. E aí a gente abandonou o que era certo por uma coisa que era certa, só que no final das contas a gente conseguiu fazer a ruptura desse contrato e a gente ficou assim, ó, uma mão na frente e outra atrás. Tanto a Mariana quanto eu. E a gente estava há meses casados. E eu falei, cara, tirei a Mariana da casa dela para vir passar a necessidade comigo. E aí eu falei, vou me amparar no meu trabalho, personal trainer. Foi aí que eu comecei a pensar enquanto empreendedor. Eu falei, cara, vou abrir um estúdio personal, o que que eu vou fazer da minha vida? E comecei a juntar os meus amigos personal trainers e falei assim, o que que vocês estão fazendo? Aí uns falaram um dia, olha, Jada, eu estou usando um livro aqui, muito legal, alguns artigos interessantes, eu fiz uma especialização de não sei o quê, e eu já tinha feito tudo. E eu falei, não é isso que eu tô querendo, pelo amor de Deus. Daí, veio uma menina, personal trainer também, falou assim, Jada, eu estou usando óleos essenciais dos meus alunos. E eu falei, que história é essa de, pronto, aí o cara já é bailarino, vai começar a passar óleo nos caras, né? Eu ficava assim, todo cheio dos preconceitos. E aí eu falei assim, não, que onda é essa? E ela falou, você tem alguma necessidade física, emocional? E eu falei, putz, eu não sei nem o que que eu te falo. Eu tenho hernia de disco, tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro, não sei o que e tudo mais. Eu falei assim, ó, a minha lista, né? Aí depois que eu joguei o pergaminho, ele rolou, ela falou assim, encontrei aqui, ó, respiração, você tem problema de respiração? Eu falei assim, tem, mas já é, nem sei se é problema, sou eu. Aí ela falou, vou te mostrar um negócio aqui, ó. Você vai pingar uma gotinha desse negócio na mão. Aí eu, lá vai, a curandeira maluca. Aí ela fez exatamente isso aqui, ó, comigo. Uma gotinha. Tá duas aqui, mas ó, ela fez uma gotinha, aí eu esfreguei e inalei. Você que já experimentou um peppermint, você sabe o que que eu tô falando. Naquele momento, eu fiquei tonto. Eu precisei sentar na cadeira e falei assim: o que que é isso aqui? Isso aqui é droga, sai pra lá, o que que é isso? E ela falou: não, Jader, é natural, não sei o quê, papapá. Aí eu falei assim: cara, isso aqui me deixou respirar pela primeira vez na minha vida. O que que é isso?
Aí eu comecei a me abrir para a oportunidade de experimentar o produto. Foi aí que doTERRA entrou na nossa vida. E a partir desse momento, meu último slide falando sobre mim, para falar sobre informações um pouco mais densas, é isso aqui, ó. A partir desse momento, a doTERRA simplesmente me trouxe a possibilidade de ter a minha família. Então, eu quero falar para você que de tudo aquilo que eu coloquei, de possibilidades, de tempo, de dinheiro, de não sei o que que você está procurando aqui nessa apresentação, eu quero te falar que doTERRA é uma ferramenta que vai realizar os seus sonhos. Meu sonho era esse, era ter uma família, era ter uma estabilidade não apenas financeira, mas uma estabilidade de viver melhor. E aí, assim, quem conhece a gente um pouco mais de perto sabe que a gente passou por alguns perrengues, quase perdi a minha esposa no segundo parto, né, do Ravizinho, eu estar aí em cima, e a gente começou a ressignificar muitas coisas. E hoje eu quero falar para vocês que não, vocês não estão aqui para escutar simplesmente a minha história, vocês estão aqui para entender que a história de vocês pode estar dentro dessa grande ferramenta de transformação. E se você tiver um ímpeto, de fato, de poder mudar, de transformar a sua realidade, vai fazer sentido essas outras informações que eu vou falar aqui para você. Então, sim, doTERRA veio para poder transformar a nossa vida. Ela veio enquanto uma ferramenta dentro do meu negócio, só que isso cresceu de uma forma tão grande que hoje nós empreendemos exclusivamente nesse mercado de saúde e bem-estar e a gente leva milhares de pessoas junto com a gente nesse movimento. E vocês que estão aqui são prova disso. Então, hoje, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente alavancar, não é uma empresa doTERRA, não é isso. É alavancar um movimento de bem-estar e um movimento de possibilidade para nós que somos brasileiros. Eu falo para você, eu conheci muita gente rica, desde os meus alunos de personal, pessoas de fora, aquela coisa toda. E nós não temos as mesmas oportunidades que existem em outros mundos. Vou falar para vocês. Em outros países, cara, bailarino, eu já vi bailarino vindo para Balneário Camboriú passar um mês inteiro com o que eles faziam em uma semana de um trabalho que eles faziam lá fora. A gente não tem essa possibilidade. Talvez você que está aqui na sala fale assim, ó, Ih, nem reconheço bailarino como uma profissão. E eu entendo você, porque eu achava que muito preconceito que a gente ia sofrer, que eu sofreria, seria de sexualidade, algo do tipo, que as pessoas iriam me julgar. Ah, será que é hétero, não é? E o maior preconceito que eu tive dentro da dança foi o preconceito financeiro. Então, sim, eu quero falar que a gente não tem as mesmas oportunidades. E doTERRA vem para balizar isso. Ela não é a melhor ferramenta que existe no planeta, não é isso. Mas para pessoas comuns como eu, como muitos de vocês que estão aqui, que não têm dinheiro demais, é a forma mais barata de ascensão social de fato, de você poder viver uma vida extraordinária naquilo que você acredita que é extraordinário. Então, dito tudo isso, eu quero que você entenda o que que é doTERRA. E agora eu vou entrar de fato na parte de doTERRA. Se faz sentido, fica aqui comigo. Se você quiser, pode compartilhar ali também experiências. Eu vou sempre pedir para que você coloque aqui alguma coisa no chat. Pô, se eu estiver falando de algum óleo que faz sentido, compartilhe a sua experiência. Eu não quero que as pessoas vejam. Tem 87 pessoas aqui nessa sala. Se eu falo alguma coisa, é muito sugestivo, né? Muito, nossa, já ele tá falando, ele quer alguma coisa por trás, é um interesse. Não, não é. Eu quero que você que esteja aqui, que conhece de óleos essenciais, compartilhe a sua experiência. Compartilhe, seja uma experiência física, uma experiência emocional, uma experiência financeira, não sei que experiência você pode compartilhar, mas se você abrir a sua boca, você vai ser a resposta de oração de muitas pessoas. Então, hoje, eu quero falar para você por que doTERRA. Para mim, teve um cunho muito espiritual, teve um cunho muito profundo, um cunho muito de resposta de verdade para aquilo que eu estava precisando. Para você, pode ser a mesma coisa ou até melhor. Bom, qualidade de produto, credibilidade da empresa, plano de carreira, flexibilidade de horários e uma forma barata de você poder empreender. A primeira coisa que eu falo para vocês é sobre pureza. Não sei se você sabe, mas a doTERRA tem um selo chamado CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido. São vários testes que você vai ter a capacidade de comprovar através, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí direito, mas olha só. Atrás de todos os óleos essenciais existe isso aqui, ó, um QR Codezinho, tá vendo? Esse QR Code, se você coloca no teu telefone, ele vai te jogar para uma página. E essa página é o Search to You. O Search to You vai falar assim, ó, esse óleo veio de tal lugar. Esse óleo passou por tais e tais testes. Estão aqui, ó, os resultados desse teste. Se isso aí não é o máximo grau de pureza, de confiabilidade, eu não sei o que que é. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, você só precisa ter 10% de óleo essencial. 10% de óleo essencial aqui, ó, dentro do vidrinho. O resto pode ser o que você quiser, o que as pessoas quiserem. Só que doTERRA tem esse compromisso. 100% que está aqui dentro desse vidro é óleo essencial. E o que vai atestar isso é esse pequeno selinho. Por isso que a gente tem muito orgulho de falar dele. São mais de 11 testes que vão assegurar que ele não tem nenhum tipo de interferentes.
Vamos falar bem a real? Não tem nenhum tipo de toxicidade, não tem nenhum tipo de adulterações, não tem nada desse tipo. Então, se você quer alguma coisa para colocar dentro da sua família, dentro do seu corpo, você tem que saber de onde está vindo isso aí. E a Doterra traz esses óleos essenciais com esse selo. E por que que esse selo é importante? Porque esse selo vai atestar que realmente esse óleo veio do lugar que ele fala. Óleo de lavanda, esse aqui, ó. Ah, eu falei da voz e tudo mais. Pessoas podem falar aí que ele é muito legal para melhorar o sono, para melhorar aí um problema de pele, algo do tipo para acalmar a pele. Pois é, esse óleo ele é extraído diretamente da Bulgária, da França. Então, se você quer a melhor lavanda do mundo, você pode até plantar lavanda no quintal da sua casa. Porém, o lavanda da Bulgária e da França é o que maior tem teor terapêutico. Então a Doterra vai lá, nesse local de origem, e extrai esses óleos essenciais. Por isso que a Doterra é uma empresa global. Copaíba, da nossa Amazônia. O Peppermint, lá dos Estados Unidos. O frankincense, que é um óleo super raro, o rei dos óleos, é um óleo muito interessante, altíssimo em relação à vibração energética. Quimicamente, ele é capaz de alterar a forma química de outros óleos, de potencializar a ação dos outros. Ele vem lá de Omã, lá da Somália, da Etiópia, daqueles lugares ali assolados por guerras, por vários conflitos étnicos. E a Doterra vai nesses lugares para poder pegar esse óleo. E isso só é capaz por conta desse selinho aí, ó, do CPTG, por conta dos fornecimentos de co-impacto. Então a Doterra não está explorando o mundo, é muito pelo contrário, ela vai dar possibilidades para aqueles agricultores terem uma qualidade de vida, terem uma renda muito mais elevada do que se eles fechassem qualquer outro tipo de cooperativa, com qualquer outro tipo de empresa, elas pagam de 3 a 5 vezes mais caro para poder ter essa exclusividade e poder cuidar desse patrimônio. Então, Doterra é um serviço social. Falo para vocês porque a gente já participou de várias coisas relacionadas a isso, projetos de co-impacto. Nós já fomos para a Bahia e lá tem, por exemplo, projetos com crianças que têm ali necessidades de alimentação, necessidades de escola e tudo mais. E lá tem um projeto de capoeira, e esse projeto de capoeira em específico, a do Terra Banca. Então, se você fala assim, ah, Jada, mas parece tão pequeno, legal. Você conhece várias empresas, né? Eu moro aqui perto de vários tipos de empresas aqui no Centro-Oeste, especialmente ali, ó, de soja, de milho e tudo mais. Quem que faz isso? Eu quero só te convidar a isso. Convide a entender o que que é o por trás de tudo isso. E não simplesmente, nossa, que legal, gosto do óleo, quero ganhar dinheiro. Não é só isso, entendeu? Doterra é um movimento muito maior do que isso. Eu vou deixar aqui um pequeno vídeo para você entender o que que é esse óleo essencial. E aí, se você não conseguir escutar direito ou algo do tipo, você me fala que eu vou tentar melhorar aqui. Vamos lá. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma Opa! laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta. Da casca de um fruto, à resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção.
Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Perfeito. Eu acredito que esse vídeo sintetiza muito do que é de fato o óleo essencial. O meu objetivo com você hoje não é te ensinar tudo sobre óleo essencial. É a mesma coisa de falar, legal, entrou na academia? Já aprendeu tudo? Não, é um estilo de vida. Você vai começar. Mas eu quero alertar, né, atentar para três grandes porquês que se você sair daqui dessa aula sabendo desses três porquês, pronto. O meu objetivo já foi sanado, pelo menos para essa exposição inicial do que são os óleos essenciais. O meu primeiro grande porquê que eu quero compartilhar com vocês é o que são esses óleos. Vocês viram, né? São vários, ele falou ali, ó, de forma técnica, bonita, mas se eu fosse resumir o que é um óleo essencial, é o sistema imunológico da planta convertido para o nosso bem. Diferente da plantinha lá, ó, que, por exemplo, se ela tiver uma dor de cabeça, um problema com fungo, ela não pode ir na farmácia e comprar um remédio. Você pode. A planta não consegue. Então, ela tem que desenvolver um mecanismo de defesa para que isso aconteça. Isso é o óleo essencial. Então, vai atuar de várias formas dentro daquela planta, seja para proteger, para atrair um inseto, seja para poder fazer o ciclo reprodutor dela. Quando a gente compara um óleo essencial, ó, tô aqui com óleo de lemon, e o próprio limão, o óleo vai ter 50 a 70 vezes mais potência do que a própria fruta. Isso é a grande capacidade da doTERRA. E já é uma coisa que quebra muito, especialmente para quem não conhece. A gente tem uma noção de falar assim, poxa, Jade, legal, óleo essencial, quantas gotinhas que eu vou utilizar para tal necessidade? Às vezes, você vai ter que diluir essa gota, você vai ter que potencializar essa gota de uma outra forma. Se você colocar muito de uma gota só, você vai sobrecarregar teu sistema. Então, não é porque o negócio é puro que você vai sair usando de forma indiscriminada. Então, a necessidade de um consultor do bem-estar vai ser para isso, para te orientar. Então, os óleos essenciais, eles são isso. Eles são, assim, ó, a potencialidade da natureza envasada para que você possa utilizar no seu dia a dia como uma farmácia natural. O segundo grande porquê é o seguinte: por que que eu vou utilizar óleo essencial para minha saúde? Vou falar bem rasgado, é mais barato. Ah, já vi óleo de R$ 100, R$ 200. Beleza. Compara quanto que dá o comprimido daquela necessidade que você precisa. Eu te falo, não tô falando nem de coisas assim, ó, gritantes, grotescas, não. Tô falando de coisa básica, tipo dor de cabeça, igual a gente tá falando, um remédio para cólica. Se você alguma vez na sua vida já jogou remédio fora porque ele venceu, pronto, óleo essencial já tá ganhando. Existem legislações. Anvisa e Covisa vai falar para você que tem uma data de validade desses óleos, mas é só por conta de legislação. Se você manter esses óleos essenciais armazenados de uma forma adequada, se você não deixar ele aberto para ele volatilizar, porque ele é muito puro e vai embora para o ar mesmo, você vai ter óleo essencial aí por muito tempo. Não vai ter por muito tempo que você vai utilizar ele, mas se você deixar ele guardado, existem estudos que falaram o seguinte: eles desembalsamaram algumas múmias e lá existiam alguns odres, alguns jarros de óleos essenciais. E esses óleos essenciais estavam volatilizando, próprios para o consumo. Gente, tô falando de múmia, você tá entendendo de múmia? Pois é, tava lá do ladinho das múmias e o óleo essencial tava próprio para o consumo. Eu tô falando para você sobre esse tipo de economia. Se eu faço uma economia burra, que é o seguinte, nossa, eu vou olhar o valor de um vidro desse e eu vou olhar quanto que eu pago no meu blisterzinho ali de um remedinho para alguma coisa do tipo. Vou te contar, não vai fazer sentido comprar óleo essencial. Agora, se você coloca de uma forma inteligente, coloca ali, ó, poxa, eu vou ter centavos por gota, eu vou ter muito mais qualidade de vida. Eu não vou ter que ficar parando as minhas atividades o tempo inteiro porque eu tô com uma necessidade aqui, tem que ir no médico o tempo inteiro. Nós não somos, eu particularmente não sou negacionista. Eu gosto muito da medicina, ela me trouxe até aqui, então eu não sou uma pessoa que desconsidera. Só que se você tem uma forma para poder combater antes de se tornar uma coisa bem complicada, cara, é desinteligente você não utilizar isso em benefício próprio. Eu falo isso para você. Trabalhei muitos anos com atividade física. Todo mundo sabe que é importante, mas você que está na sala, você faz atividade física? E eu vou te contar, eu adoro quem não faz atividade física. Sabe por quê? Porque na hora que vai contratar um personal, eu só amolo a faca ali, ela fala assim, ó, quanto maior a tua síndrome metabólica, mais caro fica seu treino. E eu vou te contar, o mundo gira por conta disso. Os médicos giram por conta disso. As farmácias giram por conta disso. E os óleos essenciais vão girar por conta da quebra desse padrão. Então, se você tem uma necessidade de cuidar da tua vida, cuidar da tua saúde, cuidar da tua família de uma forma natural, óleo essencial. É no mínimo burro você não dar o braço a torcer para experimentar uma solução natural que não vai te agredir, não vai ter efeito colateral. Esse, para mim, é o grande ponto de óleos essenciais. O terceiro e último porquê que eu quero trazer para vocês é porque eles são eficazes.
Falei para vocês, né? Eu sou um profissional da saúde. Quando me falaram de óleos essenciais, eu experimentei o óleo, mas eu não fiquei naquela, nossa, que legal, que cheirinho bacana para tal coisa. Não, não foi. Eu fui lá na plataforma chamada PubMed, Cielo, que seja, tinha alguns já na época, mas eu fui na PubMed, que é uma das maiores plataformas de artigo científico na área de saúde para tudo quanto é coisa, de enfermagem, de educação física, de medicina, de tudo isso. E eu coloquei assim, ó, cardiopatia e essential oils. Encontrava artigo científico. Aí eu, ué, diabetes e essential oils. Encontrava um monte de coisa. E comecei a pesquisar coisas do meu nicho. E comecei a ver quem que está utilizando esse negócio. Os melhores fisiologistas da seleção brasileira estavam utilizando, a galera da NFL estava utilizando. Na última Olimpíada, não foi questão de marketing. O negócio foi muito interessante porque a Confederação Norte-Americana em peso estava utilizando óleos essenciais e eu vou te contar por quê. Aumenta a performance pré-contest. O que quer dizer isso? A pessoa, ela vai melhorar níveis de performance, seja para um descanso, uma recuperação, algo do tipo. Quando você está quase indo para a Olimpíada, para uma competição, você reduz aquele treinamento e faz um momento de recuperação, para você estar no ápice. Então, eles utilizam óleos essenciais para aumentar esse ápice. No treinamento, pré ali antes, assim, antes de entrar na competição, eles utilizam alguns, especialmente respiratórios, e especialmente ali, por exemplo, copaíba, óleos dessa forma, que vão proteger articulações. E vou te contar, vai aumentar a performance. E quando eu falo de aumentar a performance, aumentava em torno de 2 a 7%. Isso para um atleta olímpico é a diferença, gente, entre uma medalha de ouro ou então o último colocado. Então, quero falar para vocês que isso era muito bom. E aí, quando eu comecei a especificar sobre isso, por que que essa galera utiliza? Porque é natural e não é doping. Então, vocês não têm noção de que ferramenta que é isso. E eu comecei a utilizar e começava a ficar assim, ó. Essa palavra é meio velha, mas eu ficava embasbacado com os resultados que eu tinha. E eu falava, gente, eu utilizava lá nas minhas apresentações, lá nos espetáculos, e eu perdia o peso, aquela coisa toda, só que eu saía inteiraço. Eu falava assim, gente, esse negócio aqui é esquisito. Foi assim que eu comecei a entender esses três porquês dos óleos essenciais. Olha, eu tô vendo que muitas pessoas estão falando muita coisa legal aqui, ó. Tá falando aqui do lavanda. Ó, lavanda cicatrizou um corte na pata da cachorra. É sobre isso, ó. O marido tava com algumas espinhas muito inflamadas, usou o melaleu. Gente, não sou eu que tô falando. Então, esses três porquês, para mim, fazem total sentido de você estar dentro desse movimento. Já de como é que eu vou utilizar esses óleos essenciais? Três formas de uso. Primeira forma de uso, forma aromática. Então, ó, lá no meu difusor é uma forma mais indireta. Jogo no difusor, o negócio tá lá, o pessoal vai falar: "Nossa, que cheirinho". Mal sabe eles que tá, ó, entrando lá no sistema límbico, melhorando as emoções, melhorando toda essa complexidade, às vezes respiratória também, se for um óleo específico para isso, vai ajudar bastante. Então, a pessoa está utilizando de forma indireta, de forma aromática. Eu pinguei aqui, ó, peppermint na mão e inalei. É uma forma aromática direta. Você pode pingar, ó, na gola da camiseta. Você pode utilizar de tantas formas de forma aromática. Ai, já devo usar um banho, vou fazer um banho aromático. Utilize um banho aromático. Não vai ficar só cheiroso. Você vai ter propriedades terapêuticas atuando nessa primeira forma de uso. Segunda forma de uso, forma tópica. Tópica é quando você passa na pele. Para que que eu vou passar óleo essencial na pele? Sabe aquele melasma que você tem, você já usou tudo quanto é coisa, foi tudo quanto é tipo de dermatologista. Se tivesse uma chance de você melhorar o seu melasma com uma coisa natural, se tivesse, já pensou se tivesse? Pois é, você vai passar isso. Jader, não tenho problema com pele, mas eu sou uma pessoa que sofre de cólica, né? Cólica menstrual. Ah, eu vou passar localmente? Ah, eu não acredito. Não acredita não, só faz, entendeu? Forma tópica. Eu sou aquela pessoa da hérnia de disco, então eu ficava semanas em crise de hérnia de disco. Descobri que eu tive que ir, ó, para um médico. Esse médico, ele é um ortopedista e tudo mais. Foi fazer a ressonância da droga da coluna, quando eu descobri minha hérnia de disco. Ela estava assim, ó, rodada, deslizada, comprimindo o ramo nervoso, desligando minha perna. Vou te contar, eu tomei muito medicamento para isso. Essa parada melhora. Vocês não têm noção do quanto melhora essas minhas crises de hernia de disco. Eu não tenho, primeiro que eu não tenho mais crise de hernia de disco, né? Comecei a fazer agora outros tratamentos com os óleos essenciais. Já tem anos que eu não tenho mais essas crises. E eu quero falar para você, dá uma chance, cara. Dá uma chance. Utiliza um Deep Blue naquela pereba que você tem, entendeu? Não escuta ninguém, não. Só usa. É uma forma tópica. E a terceira e última forma, que só dá para utilizar com os óleos da doTERRA, porque tem o CPTG, que prova que é puro esse óleo essencial, é a forma de ingestão. Já para que que eu vou beber esse óleo? Sei lá, vai depender da sua necessidade. Se você quer melhorar uma regeneração celular, você vai pingar, ó.
Frankincense copaíba sublingual diariamente. Você não quer melhorar isso, não? Jada, mas para que isso? Sei lá, vai que você tem uma gastrite, vai que você tem um problema, uma síndrome do intestino irritado. Ai, Jada, para que que eu quero isso? Gente, eu não sei a sua necessidade. Eu sei que qualquer uma dessas três formas você vai se beneficiar com os óleos essenciais. Ah, então são todas as formas em todos os óleos, eu vou colocar tudo na mesma caixa? Claro que não. Então você precisa saber utilizar os óleos essenciais, mas saiba que existem essas três formas de utilização dos óleos. Vou passar para frente que eu fico meio empolgado, gente. Desculpa aí. Olha, eu coloquei aqui para vocês os melhores óleos. Por que melhores? Porque é para o nosso público brasileiro. Se é uma pessoa encatarrada, meu filho, vai usar um brief. Se é uma pessoa que vive aí, ó, cheio de dor, ai, minha mãe, minha avó, minha tia, minha prima, todo mundo sofre de dor, vai no Copaíba. Ai, a pessoa, ela é desorientada, ela, meu Deus, ela tá perdida no mundo. Sei lá, gente, que tipo de pessoa você é. Vai usar um frankincense, vai ter centralidade. Ai, a pessoa é estressada. Ninguém quer estressado, né? Ninguém é estressado, ninguém é ansioso. O mundo inteiro é de um jeito, o brasileiro é diferente, porque o brasileiro é só festa, né? Então vai usar o seu lavanda para melhorar essa calmante seu aí, ó. Vai melhorar porque ele vai ser um sedativo natural. Se é aquela pessoa que tá refém de medicamento, eu acho é pouco. Vai usar óleo essencial e começa a melhorar. Lemon, você quer emagrecer? Vai no lemon. Ele é um antioxidante, ele é um detox, ele melhora teu humor, melhora tua energia, ele quebra células de gordura. Ai, Jara, não acredito, continua gordo. É assim mesmo, gente. Melaleuca. Melaleuca ajuda muito em necessidade de fungo, de bactéria. Então, se você tem uma dor de garganta, coloca esse negócio na goela para você ver. É péssimo o gosto. É péssimo, não é pior do que péssimo. Mas você quer o gosto, você quer o benefício. Gente, é um movimento natural, o negócio é assim mesmo. Peppermint. Tem problema de respiração? Usa o Peppermint, meu amigo, vai te ajudar demais. On Guard, mix da imunidade. Se você, pequeno gafanhoto, assim como eu, tem muitos problemas aí, ó, com a sua imunidade, faz um mel aromático, deixa ali em cima do filtro, igual deixa ali, ó. Melzinho, coloca ali, ó, On Guard, todo dia, colher na boca, pronto, você vai ter uma imunidade de ferro. Você não tem noção do que é isso, não. Tangerina. Ajuda igual o lemon, só que ele é mais gostoso, vou falar pra você. Mais gostoso e ajuda mais na diurese. Então, sabe aquela pessoa que fala: Nossa, eu nasci tomando Coca-Cola? Pois é, você não nasceu tomando Coca-Cola, mas você quer uma forma de tirar refrigerante? Coloca água com gás, coloca lá, ó, laranjinha, pinga tangerina dentro. Nossa, Jada, vai ser igual a Fanta? Lógico que não, só que isso vai te ajudar a tirar compulsividades alimentares, tirar refrigerante, ter uma vida mais natural. Gente. O mundo não é uma Coca-Cola, não. O mundo não é esse arco-íris, mas ele vai ter possibilidades se você quiser melhorar. Balance. O balance, diferente do lavanda que vai deixar você letárgico, ele vai te equilibrar. Se você precisa salvar teu casamento aí, meus amigos, porque aqui em casa foi isso que salvou meu casamento. Pensa naquela loucura lá. Eu só tinha R$ 1.000 de crédito e comprei de kit de óleo essencial. O que que você acha que aconteceu com a minha esposa? Ela queria me matar. Eu escondi esse kit dela. Foi eu que trouxe os óleos essenciais para casa. Eu escondi dela, peguei o Peppermint depois de 3 semanas, falei assim, meu bem, ó, usa aqui, ó, vai ser legal. O Balace curou essa minha querida de depressão, desses momentos malucos que nós estávamos. Zengest, a gente vivia de dieta. Vocês não têm noção do que a gente vivia de dieta, não. Eu fiquei coisa de 2 anos sem colocar, não é, ai, um bombom, não, sem colocar arroz na boca, por conta dessas dietas restritivas. É saudável? Não, não é. O Zengest me ajuda até hoje com os efeitos colaterais dessas dietas malucas que eu fiz. Deep Blue, pomada para dores. Então, vocês estão vendo que assim, ó, tem muita possibilidade. Se você puder compartilhar algum benefício que você já teve com esses óleos, igual vocês já estão fazendo, é muito bom. Não é para mim, não, porque eu já sei que funciona. É bom para as pessoas que estão aqui e estão vendo isso pela primeira vez. Ou então falar assim, ah, eu não acredito. Ah, esse menino que tá falando, não é, não sou eu. É o movimento. E são as pessoas que estão dando credibilidade. Não é porque elas gostam de olhinho, é porque o trem funciona. Você, talvez, que nem sabe que existe doTERRA, já usou um óleo essencial. Por quê? Porque funciona. Então, isso que eu quero atentar para vocês. E eu quero parar de falar de óleo essencial. Deixa eu só ver aqui no chat o que está acontecendo, porque eu sou essa pessoa aqui, né, que fala. Sou apaixonado por todos, é difícil até começar. Ah, eu usei o Peppermint Performance, intestino. É, isso aí. Então, ó, tá funcionando. Bom, finalizo essa parte e agora eu quero falar de business, tá? Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vem comigo que vai dar certo. Vou falar um pouco de doTERRA. Vocês sabem que o óleo é bom, mas quem é essa pessoa? Quem que são quem que essas caras aí que estão por trás da doTERRA? Bom, vou falar um pouquinho para você. A doTERRA
ela foi fundada em 2008. Então, não é uma empresa de, nossa, começou há 3 anos aqui. Não, ela tem 17 anos de mercado internacional. Aqui no Brasil, ela vai fazer 6 anos. Vai fazer, está fazendo? No finalzinho do ano ele está fazendo. Doterra significa presente, dádiva da terra. É uma palavra em latim. Então, não, Doterra não é uma empresa brasileira. Doterra é uma empresa americana, fica lá em Salt Lake City, lá em Utah, para que a gente consiga, de fato, ter todas essas possibilidades. Vou trazer agora alguns dados para você entender por que que faz sentido eu largar 10 anos de personal trainer, largar a minha vida lá de dança, aquela coisa toda para vir empreender com os olhos essenciais. Ah, Jader, então só vai funcionar se você abandonar? Não, cara, eu tô falando da minha história. Você pode fazer de forma parcial. Você pode vir para conhecer o produto. Você pode vir para ter uma renda extraordinária ou então simplesmente para ajudar pessoas. Eu não sei qual que é a sua pegada, mas entenda os dados, porque Doterra é uma empresa séria. Olha só, Doterra está no top 10 das grandes companhias de vendas diretas. Venda direta, tipo Natura, Herbalife, tipo Mary Kay. Ela está em sétimo lugar nesse ranking das 10 mais. Só que eu quero que você se atente a um grande detalhe. Olha só o valor, ó. Isso aqui é dólar, tá? 2 bilhões de dólares no ano, gente, de faturamento. Você tá entendendo? Ela não tá aqui para brincadeira. Ela não tá pensando assim, ai, gente, será que Doterra dá certo? Não, gente, não é. Doterra já deu certo. Quem quer dar certo com Doterra? Ela está com 16 anos de existência. Olha essas outras aqui, ó. Amway, primeiro lugar, 7,7 bilhões, 65 anos. Olha essa aqui, ó. 141 anos. Então, é uma baby que já tem resultados mais do que expressivos. Nós vamos fazer agora o seguinte: quero que você entenda qual que é o tamanho da atmosfera desse mercado. Doterra está em 1,3 trilhão de dólares em vendas lá em 2023. Então, sabe aquela galera, tipo assim, ó, L'Oreal, Unilever? Pois é, ela está entrando nesse ranking. Olha a décima. A décima, ela está com 4 bilhões, 148 anos. Quanto que Doterra tá? 2 bilhões, tá? Já chegou mais do que, agora, né? Mais do que da metade e está com 16 anos. Você acha que ela vai entrar aqui nessa top 10 ou você acha que não? Pois é. Então, Doterra, ela tem planos ousados. Não é à toa que a gente faz apresentações. Eu vou falar para você como se fosse o que eu falo para os meus líderes, as pessoas que vêm empreender junto comigo. Eu e você somos como panfleteiros, sabe? Panfleteiro? Vamos pensar assim? Doterra vai pagar muito bem quem panfleta bem. Então, Doterra não está panfletando lá na televisão, Doterra não está panfletando numa propaganda de um jogo, de uma novela. Doterra vai pegar o dinheiro dela e vai pagar você. Vai pagar eu, que está fazendo o quê? Esse movimento apaixonado, não só pelo dinheiro, mas por conta de toda essa transformação que ela vem gerado. E a propaganda de boca a boca, do marketing direto, do marketing de relacionamento, é o que sustenta toda essa engrenagem. E é isso que a gente está convidando você para poder entender. Doterra faz parte dessa atmosfera e gera uma grana interessante. Hoje, o nosso mercado, ele movimenta cerca de 68% de retenção. É como se a cada 100 pessoas que comprassem óleos essenciais nesse mês, voltassem no mês seguinte, em torno ali, ó, de 65 até 70 pessoas daquelas mesmas 100 a recomprar o produto. E não é só porque o produto acaba, é porque elas querem aumentar ainda a rotatividade de produto, elas querem conhecer mais formas de cuidar da saúde, formas de melhorar realmente a sua própria saúde. Então, hoje, se você tem um supermercado e tem uma retenção de 68%, vou te contar, você tem uma rede gigantesca. Se você é uma pessoa que vende roupa, você tem uma Nike da vida. Então, eu quero que você entenda que isso aqui já foi considerada, né, especialmente nos primeiros anos da Doterra, como a Apple da saúde. Isso aqui por conta da retenção. Tem pessoas que nem sabem que existe dinheiro por trás disso, por mais que os produtos sejam fantásticos e que vendam bastante. Mas as pessoas voltam a comprar porque o produto é muito bom. E é sobre isso que nós estamos falando, essa fatia de mercado. Alguns outros dados. Em 2024, no ano passado, só no mercado brasileiro, nós atingimos 100 milhões de dólares em faturamento líquido. Ou seja, só do mercado brasileiro, a gente já tem 1% de penetração no mercado e um faturamento de 100 milhões de dólares líquido. Ou seja, pagou tudo. Pagou meu bônus, pagou o seu bônus se você for um líder, já pagou todos os processos de logística, tudo. Pagou Casa do Terra, os funcionários, tudo. Botou limpo para a empresa 100 milhões de dólares. O que vocês acham que eles vão querer? Eles vão querer o quê? Aumentar ainda mais. É o que está acontecendo aqui ó, no futuro. Futuro próximo, atingir 3% dessa penetração. Isso só vai ser possível se você se abrir a uma oportunidade, tanto de negócio, quanto de melhorar a sua saúde de uma forma supernatural. É sobre isso. E claro, você pode fazer parte desse crescimento.
O Brasil vai ser um grande celeiro ainda de exportação de Copaíba. Por mais que você fale muito de Copaíba, seus avós falem de Copaíba, é um produto nosso, brasileiro, e ele tem uma responsabilidade muito grande de jogar esses óleos lá para fora. E nós seremos ainda um grande celeiro de exportação de Copaíba. Isso gera emprego dentro do país. Então, eu quero que você entenda sobre a outra atmosfera e não simplesmente do, nossa, estou comprando e estou consumindo. Não é só isso. Estamos nesse pioneirismo. Então, sim, hoje já atingiu 1% da população brasileira. Nós temos hoje uma capacidade de diamantes, vou falar logo logo o que que significa esses diamantes, de mais ou menos 17 mil pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 300 diamantes e acima, pessoas que faturam alto. Então eu não sei qual que é a sua decisão, só tome logo, de verdade, porque se você estiver dentro do barco, o barco vai, ó, deslanchar e você vai crescer junto com a gente. É o que está acontecendo. Então a gente não está aqui mais falando para poder convencer pessoas. A gente está falando assim, ó, a oportunidade é boa. Você quer? É sobre isso. Depois de 14 anos de mundo, a Doterra abriu a sua próxima fábrica, ou seja, só tinha fábrica lá nos Estados Unidos. E depois de 14 anos, ela abriu uma fábrica aqui, em Joinville, em Santa Catarina. Lá os polos da dança lá. Então eu já participei demais desse povo, dessa galera aí. Mas foi nessa cidade que eles abriram uma fábrica para comportar um crescimento que vai acontecer daqui 4, 5 anos. Doterra não precisa dessa fábrica ainda, mas ela já existe porque eles têm altos planos, planos ousados para o crescimento que está acontecendo no nosso mercado. Então, o que eu estou falando de empresa para você entender que não é tipo um vislumbre, não é um voo de, sabe, aquele, um voo de galinha, vamos falar assim? Não é isso. O Terra está crescendo e ela está com projeções muito grandes. Se você estiver dentro disso, você vai viver isso junto com a gente. E aí, eu quero que você entenda, seja protagonista da sua história. É para isso que a gente veio fazer do Terra, para a gente poder realmente cuidar das pessoas, cuidar da nossa vida e ter liberdade financeira. E eu quero pedir aqui licença para você, né? Para que você entenda de uma vez por todas o que, que pode ser liberdade financeira para você. Às vezes você está pensando em alguma coisa de liberdade financeira e eu quero trazer a visão de Doterra para essa liberdade financeira. Era uma vez um homem que ganhava vida carregando baldes de água. Balde de água. Todos os dias ele carregava água da fonte mais próxima até a sua aldeia, que ficava ali a alguns quilômetros de distância. Se ele quisesse ganhar mais dinheiro, ele tinha que trabalhar mais, transportar mais baldes de água, né? Ou seja, fazer mais grana, trabalhar mais. Depois de muitos anos, ele se cansou de carregar esses baldes. Veio a inspiração. Se ele usasse o tempo livre dele para construir uma adutora, um cano, ele ia acabar se livrando do transporte diário de baldes. Assim, ele trabalhou diligentemente durante alguns anos para atingir esse objetivo. No dia que ele abriu a torneira, tudo mudou. Ele conseguiu criar um suprimento ilimitado de água para todos e com isso ele pôde melhorar a vida dos moradores da aldeia, juntamente com a sua, resultando em uma abundante adutora financeira. Pensa no seu dia a dia. Isso aqui, ó, é uma parábola, uma história, mas é para você entender. O Jader era esse cara. Se eu quisesse dinheiro, tinha que acordar cedo, dar minha aula, voltar para casa tarde, dever cumprido. Jader quebrou o pé? Meu aluno não tá nem aí, ele não me paga. Poxa, a companhia não tá nem aí, ela vai procurar outra pessoa. Então, por quanto tempo você vai ficar trocando horas por dinheiro? Isso aqui é a abundância de liberdade financeira que a Doterra prega. Então, isso aqui é muito interessante, porque em médio e longo prazo, você não vai mais precisar ficar trocando horas por dinheiro. E já pegando essa lacuna, eu quero que você se identifique. Você transporta balde de água se você troca a hora por dinheiro. Se o teu progresso de ganho é limitado, você pode fazer o curso que seja, pode ser um juiz não sei do que, mas vai ter um teto. Se tiver um teto, você transporta baldes. Se você não tiver uma educação financeira, você pode ganhar milhares. Se você gastar mais do que milhares, você está lascado. Liberdade limitada de tempo. Então, por mais que a gente fale, eu sou dono do meu tempo, eu falava demais isso, eu sou dono do meu tempo, mas não vai lá acordar 4 da manhã, vai acordar 4 horas da manhã lá para você ver não, se o seu aluno continua te pagando. Então, liberdade ilusória de tempo, transporta balde de água. No final das contas, está construindo o sonho de outras pessoas. Quantas vezes eu construí a saúde dos outros sem saúde? Quantas vezes eu estava lá, ó, dando aula no meu horário de almoço, deixava de almoçar para poder fazer mais dinheiro? Quantas vezes você já não fez isso, né? Semana passada não foi feriado, né? Mas 2 semanas atrás, vamos pensar assim. Ou até mesmo semana passada. Quem não trabalhou aí, ó, no feriado maluco para poder cumprir hora, ter hora, para poder viajar, para poder fazer alguma coisa? Isso é transportar balde. Construir uma adutora é virar essa página. Renda residual real e duradoura. Sem limite de progresso e de ganho. Liberdade para escolher seus horários.
realização dos seus próprios sonhos. Gente, parece uma coisa tão assim, né? Ah, a história da carochinha, mas quando você começa a viver essas coisas, você fala, mano, a vida é realmente, ela é abundante para todo mundo. Deus deixou as coisas para todo mundo, não foi para um ou para outro. Só precisa da ferramenta certa, trabalhar de forma inteligente. E é por isso que a gente está aqui falando sobre óleos essenciais. E você, está preparado para entender sobre isso, sobre alcançar a liberdade financeira? Sim ou não? Só quero saber. Parece que não tem mais ninguém comigo. Sara para todos. Sim, ok. Perfeito. Olha só, o seu sonho, ele vai ter um nome, e esse nome vai aparecer no próximo slide. E eu quero que você coloque para você o nome do seu sonho. Tipo assim, ó, eu valho X reais. Jader, olha só, eu trabalho assim, assim, assado, tenho formação disso, sou mestre, sou doutor, sou tarará, não sei o que lá. O que você ganha hoje? Você é feliz? Ah, eu sou, mas eu podia sempre estar ganhando um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é quanto? Você vale quanto? De acordo com os seus valores, de acordo com você mesmo. Você vale quanto? Eu quero que você coloque para você isso. Nossa, rolou aqui, ó. Temos sim, 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 com certeza. Vive esse processo, eu amo. Perfeito, Lucila, é sobre isso. Nesse próximo slide, você vai falar para mim quanto que você vale. Isso é o plano de carreira da Doterra. Descubra as possibilidades. Vai ter um nome e vai ter um valor embaixo. Esse valor é um valor relacionado a ganhos mensais. Já de como que ganha esse dinheiro? O meu objetivo hoje é falar para você que existe. Então, olha só, aqui do ladinho vão ter algumas bonificações. Início rápido, poder de 3, unilevel, liderança. A soma dessas bonificações vão gerar as médias desses valores que estão aqui embaixo de cada nome. Então, se eu tiver ali, ó, início rápido, são prospecções de novas pessoas. Quantas pessoas eu estou impactando, levando saúde natural, levando oportunidade de negócio para essas pessoas. Poder de 3. Quantas pessoas eu estou me duplicando ali, né? Quem está trabalhando junto comigo de forma profissional? Eu trouxe pessoas para consumir óleos, mas também trouxe parceiros de negócio, casamentos de negócio. Quantos casamentos de sucesso de negócio eu estou trazendo? Se você traz isso aqui, ó, você tem possibilidade de ganhar R$ 250, R$ 1.250 ou até R$ 7.500 somente nessa bonificação de poder de 3. Unilevel é realmente a nossa renda residual. Vamos pensar assim? Se você faz um trabalho legal, estimula a cultura dos seus clientes, estimula a cultura dos seus líderes, das pessoas que estão realmente fazendo o movimento acontecer, elas vão voltar a comprar. E sobre as recompras, você vai ter direito de bonificação. E liderança, você viu que eu falei muita coisa. Poxa, doTERRA, Unilevel ali, doTERRA sobre vários tipos de bônus que você está ganhando. Só no mercado brasileiro foi 100 milhões, aquela coisa toda. São mais de 120 mercados que doTERRA está atuando. Então, sobre todos esses mercados, você vai ter direito a uma fatia de cotas. Cotas de participação de lucro da empresa. Então, sim, a somatória de todos esses bônus vão gerar isso. Então, eu não sei se você entrou para a doTERRA para fazer uma renda extra. Ah, Jada, eu quero fazer R$ 1.000 no mês. Tudo bem, você pode ser um elite. Jada, olha só, eu quero fazer R$ 3.600 no mês. Eu quero ser um Premier. Jada, olha só, R$ 6.000, eu quero ser um Silver. Gold, eu quero ganhar R$ 15.000. Platinum, R$ 29.000. Diamante, R$ 52.000. Blue Diamond, R$ 142.000. E Presidente Diamante, R$ 400.000 mês. Então, eu não sei qual é o seu sonho? Eu não sei por que que você está aqui nessa sala, mas eu sei que quando você entende a escalabilidade, você entende que trabalhar não só para você, mas para um propósito vai gerar essas possibilidades, cara, você é no mínimo maluco se você não der o braço a torcer e entender melhor como é que funciona essa oportunidade. Se você não conseguir visualizar isso, não tem problema, mas você pode, com toda certeza, pegar os nossos olhos, da gente que já está aqui há muito tempo, para que você consiga ter os seus próprios benefícios também sobre isso. Se você ficou interessado sobre como que é a construção disso, eu não vou entrar muito em mérito, porque isso aqui é um próximo passo, mas eu quero que você entenda que sim, é possível construir isso muito mais do que aquilo que talvez você deve ter pensado antes de entrar nessa sala. Então, chama a pessoa que te convidou, ela vai ter o maior prazer de te explicar direitinho como que faz a construção desses rankings, aquela coisa toda, para que você venha trabalhar de forma profissional, não é para ninguém daqui, é para você mesmo. Eu trabalho para mim. Eu trabalho para minha equipe, eu trabalho para a felicidade da minha família. Então, é por isso que nós estamos fazendo essas apresentações, para que você entenda a real capacidade da doTERRA aqui para sua vida. Bom, passando sobre isso tudo,
eu quero falar para você o seguinte: nós tivemos uma jornada, e a minha jornada foi exatamente dessa forma aqui, ó. Em março de 2020, pandemia, a gente estava lascado, a gente não tinha um puto no bolso, a gente estava comendo as reservas já de. Eu tinha aluno que pagava o ano para mim, e eu falava assim: meu Deus, eu tô acabando com a reserva do ano, nem tem aula para dar para essa pessoa, porque eu não sei que dia que vai abrir a academia. Na pandemia aconteceu isso. E aí a gente foi forçado, vamos falar assim? Forçado a entender o seguinte: olha, pera, eu tenho essa ferramenta, ela foi muito boa enquanto ferramenta para o meu negócio, só que eu quero entender isso enquanto negócio de verdade. Então, em março de 2020, nós batemos o nosso ranking de elite. Em junho de 2020, a gente bateu o nosso Premier. Em julho de 2020, a gente bateu o nosso Silver. Aqui pra gente foi uma marca muito assim, ó, fantástica. Por quê? Porque aqui eu tava recebendo, gente, o que eu recebia com 10 anos de formado. E eu vou falar para você, eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei o que que você acha que é muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas eu e a Mariana vivíamos com o valor que a gente recebia enquanto Silver. Vocês estão entendendo? E aí, na pandemia, não tinha esse valor. Só que quando nós começamos a fazer de forma profissional, a gente bateu esse Silver e a gente conseguiu ter esses retornos financeiros. Passando para o próximo estágio, em novembro de 2021, a gente bateu o nosso Gold. Aqui não era mais somente sobre compartilhar com as pessoas, era sobre se desenvolver. Mariana e eu precisávamos desenvolver de outras formas, em outras esferas. Se você já é um empresário, você pode chegar lá, ó, muito mais rápido. Se você é uma pessoa que nunca empreendeu na vida, você pode chegar mais rápido ainda do que eu e a Mariana. Por quê? Por um grande detalhe. A gente já, ó, veio comendo mato, sabe aquela coisa, ó? Já veio desbravando o mundo e hoje nós temos método, nós temos uma apostila fantástica de quem já chegou lá. A gente já tem todo o caminho trilhado. Então, sim, é possível. De novembro para novembro de 2022, a gente bateu o nosso Platinum. Então, isso aqui é a minha história. A sua história vai ser construída com o seu esforço, vai ser construída com a sua decisão. Então, eu não estou aqui para falar para você que, nossa, é bom, é ruim. Eu quero falar para você que é possível. Então, se você tiver uma possibilidade de mudar de vida, seja financeiramente, seja em forma de saúde, seja em forma de ajudar outras pessoas, você vai ter uma grande ferramenta aqui dentro com o Doterra. Você não precisa abandonar o seu trabalho. Eu não fiz isso, eu fiz em tempo parcial. Faltava um aluno, eu compartilhava com o Doterra. Eu fazia as coisas em tempo parcial. Eu não tinha nenhum tipo de experiência empreendendo nisso. Tanto é que a gente precisou de algumas experiências para chegar em alguns objetivos e alguns patamares. Nós temos método, a gente tem passo a passo, tem treinamento, nós temos toda uma bagagem para que você venha desenvolver de forma profissional. E aí eu quero falar para você aqui, ó. Cadê? Peraí. O sucesso nisso aqui tudo é muito simples. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai usar o produto. Você vai compartilhar o produto. Você vai ensinar outras pessoas. É só isso que você vai fazer. Simplesmente isso. E eu quero falar para você que a minha trajetória foi assim. Enquanto eu era personal trainer ali, ó, voltando da pandemia, aquela coisa toda, eu, ó, caixinha da Doterra, compartilhava com as pessoas. Então não é uma coisa de outro mundo. Isso aqui acontecia diariamente. E eu comecei a fazer, galgar ali os meus objetivos sendo personal trainer. Você pode fazer da mesma forma. O meu primeiro kit, olha isso aqui, ó. 11 de maio de 2019. Então, esse aqui foi o primeiro kit. Foi o kit que eu escondi da minha esposa. Então, não estou falando para vocês uma história de nada, não. Estou falando para vocês que realmente eu compartilhava de forma despretensiosa. Então, nós precisamos dar algumas turbinadas para entender o que que era negócio, para que as coisas começassem realmente a se encontrar. As engrenagens começassem a funcionar. E agora, Jader, beleza. O que que eu quero saber para mim? Você vai ter um momento agora de decisão. Como que você pode se tornar um consultor, ou seja, uma pessoa, um líder, ou alguém que desenvolve de forma assim, ó, profissional? Ou, Jader, eu gostei muito desse óleo, quero usar para mim, quero trazer para minha ferramenta do meu trabalho, quero ser um cliente preferencial. Não sei qual que é a sua decisão. Eu sei que, independente dela, eu vou te mostrar 4 portas, beleza? Qual que é a melhor? A que você consegue. Aquela que vai fazer sentido para você. Primeira porta é um kit chamado Soluções Naturais. Esse kit é o seguinte: você usa shampoo 3CM da vida? Ó, vai ter coisa natural. Você é uma pessoa que usa Sorriso, Colgate? Pois é, você vai usar creme dental natural. Você é uma pessoa que usa desodorante cheio de petrolato, de químico, cheio de coisa esquisita? Pois é, você vai conseguir fazer seus desodorantes naturais.
você é uma pessoa que vai ter uma capacidade muito melhor de lidar com sua saúde. Esse aqui é um kit Ferrari, soluções naturais. Por três parcelas, dá para dividir até por seis agora, né? Por seis parcelas de 500 e pouquinho aqui, você vai conseguir ter uma grande capacidade de cuidar da sua saúde. Ah, já não estou abrindo um negócio? Pois é, abrir um negócio melhorando a sua própria saúde. Segundo kit. Por que eu estou te falando de kit? Porque eu não sei qual que é o seu potencial aquisitivo, qual que é a sua capacidade de decisão. Eu sei que a Doterra está aqui para poder te ajudar. Se você tem muito dinheiro, dinheiro intermediário ou pouco dinheiro, não importa a grana, importa a sua decisão. Essencial para o lar. Foi esse kit aqui que eu comprei. Nem parcelava, só para vocês entenderem. Por três parcelas de 557, dá para parcelar também por seis isso aqui. Você vai ter todos aqueles óleos que eu falei. São 12 óleos, pomada e você ainda ganha um difusor. Jader, eu sou massoterapeuta, fisioterapeuta, mexo com técnicas manuais, algo do tipo. Ah, eu tenho uma clínica, um spa. Cara, vai no Aroma Touch. Aroma Touch você vai ter óleos menores de 5 ml. Diferença. Óleo de 15 ml vai ter 300 gotas. E óleo de 5 ml você vai ter ali, né, um terço daquilo. Vai ter 90 a 100 gotas. Então, você vai ter os óleos menores, são apenas 8 óleos. Você vai ter, cadê? Ó, perdi, não sei cadê, mas você vai ter um óleo diluidor específico para poder passar na pele e você vai conseguir fazer uma técnica específica chamada Aroma Touch. Último kit, Kit Living Brasil. Ele é exatamente igual em questão de óleos do kit essencial para o lar. Diferença: são óleos menores e não tem difusor. Valor: três parcelas de R$ 262. Vocês estão entendendo que, olha só, Jade, mas qual que é o melhor? O melhor nem sempre é o maior, não, tá? O melhor é aquele que faz sentido para você. Você quer abrir uma empresa? Vai abrir lá uma empresa com R$ 3.000. Quero ver que empresa que você vai conseguir abrir. Nem de cachorro-quente você consegue abrir. Só de alvará você vai pagar isso aí quase. Jader, olha só, eu tenho pouco dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre a sua decisão. Se você trouxer pessoas que vão fazer sentido na sua vida, na sua jornada, o próprio movimento já paga o seu próprio kit. Então, eu quero que você entenda que não é sobre a grana, é sobre o que você quer fazer com isso. Se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás, eu não estaria aqui, não é fazendo apresentação para vocês, eu não estaria tendo a vida que eu tenho hoje. E eu convido vocês a experimentarem, darem uma chance para vocês. E fecho hoje com essa seguinte frase: a mudança que você quer está na decisão que você toma. Se você não tomar decisão nenhuma, já é uma decisão tomada. Então é interessante que você tenha claro o que que você quer com isso. Para que você quer do Terra para sua vida? É para melhorar a grana? Então, investe, mas não investe colocando só dinheiro. Investe sua energia, investe seu tempo, investe seu conhecimento, investe em ajudar pessoas. Quando você faz isso, a Doterra entrega, o trabalho devolve. E finalizo agradecendo todos vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, eu quero muito, muito mesmo agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que eu extrapolei mesmo, mas olha, terminou 21 e 21, ó, até ó, hora da sorte. Deixei uns minutinhos para a galera entrar. Falo demais, me perdoe. Não é assim que faz uma apresentação profissional, tá bom? Porque é legal que vocês terminem antes. Mas eu quero falar para vocês que eu amo compartilhar isso, porque faz muito sentido para mim, para minha família, transformou minha realidade e com toda certeza vai transformar a realidade de vocês, de cada um de vocês, seja na esfera que vocês estiverem procurando. Mas façam, simplesmente façam, não fica só esperando. Coloca energia, as coisas vão acontecer. E eu não sei que coisa é essa que você está querendo, só que ela vai acontecer quando você coloca energia, tempo, perseverança e o negócio acontece. Eu estou nesse negócio desde 2019. Ah, Jader, eu preciso de vários anos para acontecer? Não, você só precisa largar de ser bobo, que eu fui muito bobo por muito tempo. Então, se você quiser começar, fazer acontecer, faça. Muito obrigado. Eu quero fechar aqui essa nossa sala, agradecendo mais uma vez vocês. Convidem as pessoas para as próximas apresentações, façam vocês apresentações também, tragam pessoas para o movimento, para que vocês consigam colocar essa possibilidade na cabeça dos outros. Gente, de verdade, não existe só uma maneira de empreender. Doterra é uma forma muito democrática de empreender. Muito obrigado, fiquem com Deus, beijos! E até a próxima. Gente, vocês ó, me aturaram por muito tempo. Graças a Deus, deu muito bom. Tchau, tchau, gente!